Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Outro Lado da Mesa, o câncer por um outro olhar. De novo, mais uma vez, do lado do meu amigo Juliano, e hoje com convidados mais do que especiais, né, Juliano? Como todos os nossos convidados têm É, sido, né? pois é, Gabriel, eu ia falar que tá excluindo os outros, né? Não, mas acho que o assunto hoje é muito importante, né? Eu acho que é um assunto que ajuda demais o paciente oncológico, que é o que a gente vem falar aqui no podcast, né? Espiritualidade. A gente tava até comentando antes, né? Que é difícil falar essa palavra. E acho é de grande valia você ter fé. A gente já falou isso antes no episódios antes, ter fé no tratamento. Vemos isso daí que o paciente que tem fé, que consegue seguir qualquer tipo de religião que a gente possa falar, mas que normalmente ele vai melhor, né, do que as outras pessoas que não tem tanto esse apego religioso, essa fé. Então isso eu acho que é um assunto que nós vamos ter aqui de grande importância. Sempre tentando trazer a jornada com mais leveza, né, a jornada do paciente oncológico, e acho que ter o acreditar, a fé não só na cura física, mas a cura espiritual, Sim. traz essa leveza maior para a jornada, porque acho que ter fé, acho que é um objetivo daquilo que eu espero que a minha vida vai me levar para algum lugar. O que eu faço, Uhum. o que eu planto, eu vou colher, e acho que a minha fé me mostra para aquilo, me direciona para onde eu quero ir. Isso talvez traga a jornada de uma forma mais leve. Te faz um melhor direcionamento, né? Boa, Juliano. Vou passar a palavra para os nossos convidados, gostaria que se apresentassem. As damas primeiro, por favor. É um prazer muito grande estar aqui. Estou muito feliz pelo convite. Eu sou Paula Loriti, eu sou médica paliativista. Trabalho junto com o Dr. Gabriel, com o Dr. Juliano, não oncomed, com muito prazer. Né? A gente atende várias pessoas juntas, né? E esse é um tema que cerca muito a minha profissão, o meu trabalho, porque eu cuido das pessoas que já estão numa condição mais grave, estão no final de vida, né? Então é um momento que a gente acaba vendo ainda mais aflorado e a maior importância da espiritualidade na vida da pessoa para passar por aquele momento, pela jornada que precisa passar. E isso acabou me levando até pessoalmente a buscar mais, né? Isso na minha vida. Então foi uma transformação que veio de mim para os pacientes e dos pacientes para a minha vida também. Muito bem, eu sou o padre João Vitor, sou pároco da Paróquia Sagrada Família aqui em Cuiabá e agradeço o convite, né, de poder participar deste podcast tratando de um assunto muito importante que é justamente a mescla entre a espiritualidade e este tratamento, o tratamento de câncer, que é um fator primordial para todas as pessoas que enfrentam essa batalha. Então, para mim é uma alegria, ainda mais porque eu lido diretamente com isso, né? O fato de ser padre não me protegeu também de viver esse drama, porque posso dizer que convivo com isso diretamente, porque a minha mãe tem câncer e nós já tratamos há pouco mais de 10 anos, vai fazer 11 anos, agora em maio. Então, é, aqui, embora vamos tratar de espiritualidade, também o filho irá falar, né? E talvez essa seja o grande diferencial, né? Porque para todo mundo, nós padres podemos ter uma resposta. Mas nesse momento, além de padre, é filho. Então, tem um drama aí a mais, né? E o Gabriel estava falando, e você vai lembrar do que eu estou dizendo, né? A gente tem receitas para todo mundo, né? Mas como eu gostaria de usar os remédios que receito? Então, tem algumas coisas que não tem como a gente receitar a nós mesmos, né? E, portanto, esse drama do tratamento oncológico, da descoberta da primeira fase, da primeira notícia, né? Bem, é inevitável para todas as pessoas qualquer choque, independente da sua espiritualidade, da sua religião, do momento que está passando, é uma notícia sempre muito forte, né? E a fé
ajuda então a gente a digerir essas notícias, né, e enfrentá-las. É isso. Muito legal. Acho que a conversa vai ser Vai. bem produtiva e talvez e contar algo muito mais marcante, emocionante, como o das nossas mães, né? Nossa, A nossa- aquele lá você me fez chorar, foi difícil. Paulinha, eu e Juliano, a gente foi almoçar e a gente estava meio que organizando o raciocínio de como a gente ia lidar, né? E um questionamento que a gente veio é que, assim, durante a nossa formação inteira, a gente é meio que treinado a tratar a doença. E a gente dificilmente é treinado a abdicar de tratar da doença. Às vezes o doente, o paciente fica até de lado. O que a gente fala talvez aquela fratura do braço, aquele infartado, aquele câncer de pulmão, e o doente fica de lado. Você foi na contramão desse direcionamento. Você foi aonde, né, no ponto falando da oncologia, onde o tratamento oncológico não foi mais eficaz, não tem mais tratamento efetivo, e você foi cuidar do doente. Como começou? Como assim foi? Eu quero fazer medicina. Isso que eu ia perguntar primeiro, como é que começou a Quando decisão começou por assim, o medicina? raciocínio de fazer medicina, estudar 6 anos numa direção e depois falar assim, não, eu quero essa. E ainda quando você fez a especialização, ainda não era algo reconhecido, digamos assim, talvez como talvez como especialidade dentro da associação da sociedade médica. E ainda é algo que a gente tem um certo preconceito. A gente vê o preconceito. A hora que fala assim, ó, preciso do cuidado paliativo, o paciente olha, deu ruim pra mim. Eu acho que até o oncologista tem uma certa dificuldade em caminhar, né? Porque é o que você falou, nós estamos acostumados a tratar até o fim. E tem momentos que o paciente mesmo chega uma hora que, ó, não quero mais, eu não aguento. Não dá mais. E o aí ideal seria que o paciente fosse pro cuidado paliativo desde o diagnóstico, né? A hora que a gente tá com um paciente metastático e não visa a cura, talvez seria a hora da gente caminhar junto já desde o início, né? Sim. Antes de me aposentar, nós vamos conseguir isso. Amém. Com certeza. Né? Acompanhar o paciente desde o diagnóstico de uma doença grave, e não só quando os tratamentos falham, né? Ou não tem mais opção terapêutica. E parece que a gente faz uma substituição, né? Sai o oncologista, entra o paliativista e joga o resto do jogo, né? Eu só quero ser parceira de vocês, gente, desde o começo, juntinho. Mas eu não posso negar que ouvir que o tratamento vai se tornar paliativo é um medo terrível, né? Também a família acompanha esse medo, sabe? Sim. Ele até deu uma esquivada aqui. E é engraçado que ontem uma paciente chegou no meu consultório, e ela também tem muitos anos de tratamento, né? E ela chegou meio assim, a Redia foi sozinha, né? Aí eu falei assim, pode relaxar, tá tudo bem. Ela, ai doutora, achei que a senhora ia ser uma velha, feia, estranha, tipo com cara de bruxa, assim. Falei, não, calma, eu sou legal, vamos lá, vai dar certo. Então eu já tenho essa imagem de que eu vou ser uma coisa, né? Às vezes até já penso que eu sou a imagem da morte, né? Que eu já vou entrar com uma foice no consultório, um jaleco preto. Esses dias eu ganhei um jaleco preto. Eu falei, não, gente, eu não posso usar esse jaleco preto, vai ser proscrito isso. Proscrito pra mim. Né? E a pessoa já tem essa imagem, né? E não, é um cuidado, né? Todo cuidado é muito bem-vindo, independente da fase que a pessoa esteja, da condição de saúde. Então vamos lá, como que eu entrei na medicina? Essa é uma pergunta que eu não sei me falar. Eu sempre quis ser médica. Não tenho médico na família, não sei de onde que veio isso, né? Mas eu quis ser médica e fui fazer. Eu sou daquelas teimosas que põe uma coisa na cabeça e vou até o final, né? Então eu fui. E aí, quando eu entrei na faculdade de medicina, era uma aluna normal, assim, né? Seguia tudo, estudava as doenças. E quando eu comecei a trabalhar depois de formada, eu comecei a trabalhar muito em UTI, da plantão de UTI, né? E já comecei a residência de clínica médica pensando em fazer geriatria, que eu sempre gostei muito dos extremos, né? Ou pediatria ou geriatria, acabei optando pela geriatria. E aí, nos plantões, eu comecei a ver que não fazia sentido aquilo para mim, sabe? Às vezes eu ficava no plantão, cuidando ali de pessoas que estavam literalmente abandonadas ali num leito, que todos os médicos já sabiam e já falavam durante as visitas, durante as rotinas, que não ia sobreviver, que não ia sair da internação, que não ia, né, que não ia melhorar, e nada era feito para essa pessoa.
continuavam ali tratando exame, tratando o valor de monitor, a medida que estava no monitor, né? Não deixando a família estar junto, não deixando outras coisas ali acontecerem, né? Às vezes a pessoa só queria sair um pouquinho, ver a luz do dia. Ah, não pode porque está muito grave, está na UTI, não pode, né? E aí um dia foi muito marcante para mim. Eu lembro que era de madrugada e eu estava como residente nesse plantão, junto com a minha professora, né? Com a minha preceptora na época. E um paciente muito idoso, ele tinha 90 anos, ele já tinha revascularização cardíaca, então ele corta aqui, abre o peito, né? E aí costura os ossos com um fio meio metálico, que você sente assim, né? E ele estava caquético. Caquético é quando está muito magro, por conta de um câncer de próstata avançado. Então ele já tinha problema cardíaco, tinha idade avançada e tinha um câncer de próstata avançadíssimo. E aí nós entramos no quarto dele, ele estava com uma parada respiratória. Eu olhei para minha professora e falei, o que que é para a gente fazer? Porque, né, situação muito delicada. Ela falou, vamos reanimar. Esse que é o protocolo, vamos reanimar. E aí eu, como residente, né, tive que subir em cima do paciente e começar a massagem cardíaca, todo aquele protocolo. E aquilo foi muito difícil para mim, porque a gente ficou quase 1 hora em cima desse paciente. Nenhum momento ele voltou à vida, graças a Deus, né? Eu falo porque não teve sofrimento, acho que ele já estava A em outro complicação ia plano, ser maior se voltasse, na né? verdade. E não teve sofrimento, não voltou ali naquele momento. E aí eu sentia aquele fio na minha mão, e a cada massagem que eu fazia, né, que a gente faz aqueles movimentos mais bruscos no peito, eu sentia um estalo, porque imagina, um idoso com um osso frágil, cheio de metástase no osso. Uma fratura óssea. Então eu Né? falava assim, gente, cada hora que eu tô tentando reanimar para salvar a vida dele, eu tô machucando essa pessoa, eu tô agredindo. E depois daquele dia eu fiquei assim travada. Eu falei assim, gente, eu não consigo mais dar plantão, eu não consigo mais entrar no hospital. Eu começava a tremer se eu tinha que ir na sala vermelha, algum lugar assim com doente grave, porque eu falava assim, eu não quero mais machucar ninguém. Eu não fiz medicina para fazer mal para os outros, eu fiz medicina para ajudar, fazer o bem, né? E aí eu fiquei assim, quase desistindo da medicina, né? Falei, não, isso daqui não é para mim, o que que eu vou fazer, o que que eu vou fazer? E aí, nessa mesma residência, um outro médico me apresentou os cuidados paliativos, que até então eu não conhecia, porque na época, na nossa graduação, nem se falava disso, né? Então, ele me apresentou, foi um caso assim também, uma idosinha que estava lá no quarto, passando mal. Aí ele que virou para mim e falou assim, e aí, o que que a gente vai fazer com ela? Falei, pelo protocolo, nós vamos ter que mandar para UTI, né? Entubar, fazer massagem cardíaca, tudo. Ele, não. Nós vamos conversar com ela, nós vamos ver o que que ela precisa, nós vamos mantê-la aqui no quarto, junto da família, porque ela está em processo de morte e ela vai morrer em paz e vai ser aqui. E, gente, aquilo lá, para mim, foi assim, um estalo, sabe? Quando o céu abre de novo, é um monte de arco-íris, sai borboleta. Eu falei, gente, que maravilhoso, né? A gente pode quebrar esse protocolo, porque a gente sabe que ela está morrendo, e cuidar dela. E aí foi muito lindo, porque toda a família veio, a gente cuidou, ela não teve desconforto, foi muito bonito assim, né? Para quem estava presenciando a morte sempre na UTI dessa maneira agressiva, solitária, né? Fria, A morte na né? UTI é como se é uma falha à ressuscitação cardiopulmonar, né? É, O paciente tem a parada cardiorrespiratória, tenta se reanimar, não reanima, aí não é uma morte, né? Não há eu fiz muito plantão da UTI também, e era muito assim. Tipo, não tinha o paciente que morreu, tinha o paciente que parou. parou. Aí você tinha que reanimar. Isso. Independente da causa, de como é que ele estava antes, da Ou do história que, dele, do diagnóstico. ou o que vai ser dele se ele for reanimado e voltar os batimentos cardíacos, porque é isso que detecta é o batimento cardíaco. O que vai ser daquele paciente, né? E ninguém Qual tava o benefício que a massagem Isso. trouxe, E né? ninguém está preocupado quem que é aquela pessoa, como que vai ser a vida dessa pessoa, a família, né? Como que foi, qual que foi a história dessa pessoa, né? E isso os cuidados paliativos resgatam, né? Quero entender que resgata a dignidade da pessoa, né? É, Dá ela a dignidade de uma morte, né, acompanhada, assistida e tudo mais, né? Eu acho que muito tempo, padre, desculpa interrompê-lo, mas acho que o cuidado paliativo nos trouxe o que muito tempo na medicina se perdeu, Sim. que é o que o paciente quer. Uhum.
O que que o paciente quer, o que que o paciente precisa. Porque a gente passa a maior parte do tempo tratando a doença, igual eu Sim. falei, e a gente esquece de perguntar se aquela. Às vezes o paciente está pior do tratamento do que sem Do o que sem, tratamento, mas a gente não permitiu que ele nos falasse isso. Eu acho que trata a pessoa, né? Porque na medicina, cada dia mais é o que você falou. A gente trata a doença, trata o batimento, trata a pressão, mas a pessoa ali e o familiar, que eu acho que tem que introduzir, porque, lógico, a Isso. pessoa está sofrendo, mas o familiar também está. E muitas vezes eu tive isso mais contato, lógico, na residência de clínica nossa tinha paciente oncológico, mas foi muito na residência de oncologia mesmo. E aí eu acho que você associar o poder de decisão do familiar com o paciente e você conseguir ter essa passagem digna, porque eu acho que cuidados paliativos ajuda muito nessa passagem digna, né? Porque na UTI, não tô falando que, tá, teve a óbito, mas não tem esse acompanhamento familiar, é uma coisa mais brusca, então Com o é tempo muito vai difícil. despersonalizando, né, E o paciente, justamente, né? justamente. Esse Já caráter vai ficando esquecido, né? O Isso paciente mesmo. já vai se despersonalizando fisicamente, porque muda totalmente, né? Sim. E ainda tem uma perda da identidade, porque a pessoa não consegue mais ser ela mesma, ser quem ela é. Ela não consegue mais resgatar a história, não consegue mais resgatar o que ela é no mundo ali, né? E qual que é o papel dela e as decisões. Então, às vezes, é um pai de família que era autoridade, que era tudo ali naquela família, e ele vira uma pessoa que só recebe as ordens, que toma, né? Que é passiva a tudo. E ele não é colocado, muitas vezes ele não foi A colocado par a da par da decisão. discussão. Isso. Às vezes ele não quer, às vezes cansou, não quero mais, já deu minha hora. Meu pai foi assim. Meu pai chegou, ele internou numa noite, morreu naquela madrugada. E eu conversei com ele antes, ele estava cansado. Ele falou pra mim, já deu, tranquilo. É interessante porque na história mais recente da igreja, por exemplo, quando os hospitais passam a ser mais presentes na vida das pessoas, né? Muitos renunciaram ao esforço terapêutico para ter uma morte em casa. Tem um exemplo muito recente do Papa Bento XVI. Ele não quis ir para o hospital, não quis ir para o Policlínico de Gemelli, onde vão os papas, e escolheu expirar em casa. Né? Então, muitos viam, né, até a ida para o hospital com uma certa frieza. Né? Há um certo testemunho, até mesmo dos pastorinhos de Fátima, que Jacinta morreu na frieza de um hospital, né? Porque este caráter agora de dar dignidade, desse acompanhamento mais humano, me parece também um tanto recente, né? Muito recente. Exato. Então, de fato, esse caráter mais frio e viver no exame da morte, né, é muito complicado que a UTI ou qualquer outro melhorar a situação de quem está ali nesse tratamento, né? É claro que a UTI, eu sempre falo isso, gente. Eu não sou contra a UTI, eu não sou contra o hospital, né? A UTI é muito importante, Sim. mas para pessoas que têm quadros que podem se resolver com toda a tecnologia da medicina, né? Quadros agudos, pessoas que vinham de uma funcionalidade boa, né? Inclusive, tem vários pacientes meus que eu mesmo encaminho para a UTI, porque eu ainda acredito que a UTI possa ajudá-la a se recuperar Se de recupera. alguma condição, Não, né? acho Para que tudo quando é continuar bem o indicado, tudo tratamento. é válido. A Tem estrutura benefício. hospitalar, a estrutura de UTI, acho que não é, a crítica não é a UTI. ou hospital, A né? crítica é A morte, né? como a gente tratou os pacientes que deveriam ter sido mais acolhidos no seu final de vida. Eu né? avançaria mais. Eu acho que não é nem a crítica, mas é a valorização dessa humanização Isso. que está se dando em todos os momentos, em todas as fases de tratamento de um paciente, Sim. né? Então, uma coisa que parecia assim meio que esquecida agora é supervalorizada, ou seja, o caráter que a pessoa não perca a sua dignidade de pessoa até o último momento da vida dela, Sim. né? E isso a gente vê o crescente, né? Acho que essa conversa do cuidado paliativo começou, acho que na geriatria, veio para a oncologia, e a gente tem que lembrar que tem outras áreas também Neurologia, que a Neurologia, doença é degenerativa, é progressiva e não tem recurso, insuficiência cardíaca, parte neurológica, enfisema, parte pulmonar que podem ter. Eu acho que essa palavra humanização marca muito, né? Eu acho que isso nós estamos começando a valorizar muito mais, né? E aí, onde vem os cuidados paliativos, que essa palavra acho que é base
da especialidade, né? A humanização mesmo do Sim. paciente. E a que ponto que a gente chegou, né? Quando a gente usa a palavra humanização, gente, é óbvio, nós somos humanos, né? A gente nem deveria ter que retomar essa palavra, é muito redundante, né? Você falar que você vai Tratar um tratar, humano como, você vai tratar, como você vai humano, né? tratar uma pessoa humana, vindo de uma pessoa humana, de uma forma humana, gente, por favor, é o mínimo, né? A gente vê que valorizou tanto que até nos congressos hoje em dia o Essa assunto palavra. está sendo muito mais debatido. No Congresso de Oncologia tem Tem mesas módulo disso, especializadas para discutir cuidado Essa paliativo. humanização, né? Mas é o que a gente sempre brinca, né? O óbvio precisa ser falado. Precisa ser falado. Porque justamente. senão o óbvio cai no Sai esquecimento. uma e frase ninguém bem de faz. coach agora. O óbvio precisa ser dito. Justamente. Gabriel, fase 2025. Ele solta umas pérolas, assim, de vez em quando eu fico assim, olhando, nossa, tudo essa Vai ser daí nosso leva pra vida blogueiro. agora. Padre, agora pro senhor, toda a história, aonde vem O motivo a vontade, disso, o motivo do sacerdócio. Até na conversa do podcast passado, eu cheguei a uma conclusão filosófica, né? Que acho que a medicina não é a gente que escolhe a medicina. Acho que muito desse porquê que a gente não tem, porque parece que a medicina que nos escolhe. E a Porque aquele que especialidade escolheu também, a medicina, provavelmente ele não vai muito longe. Então, ao meu ver, obviamente, agora todo é achismo, não é o senhor que escolheu ser sacerdote, parece que é o sacerdócio que escolheu o senhor e o senhor se sentiu acolhido, né? Sem Não sei se dúvida, sem dúvida. Toda vocação é uma resposta a um chamado, né? E aqui não é especificamente de ser padre. É toda a vocação mesmo. Vocês são vocacionados, sabem o sacrifício que é viver este sacerdócio, entre aspas, de vocês, né? Também no meu caso, né? Se fosse para escolher qualquer outra profissão, eu poderia muito bem usar a minha capacidade e depois algumas habilidades, ou até mesmo alguns talentos, modéstia às favas, né? Que poderia ser uma pessoa muito bem sucedida. Mas penso que não foi para isso que Deus me chamou. Deus me chamou para algo que é talvez para além, né, desse mundo. É por isso que até mesmo a forma com que a gente vive, né, é uma realidade que já não é para este mundo, mas para o mundo futuro, né? Bem, então, mas concretamente na minha história, não é desde sempre que quis ser padre, né? Quando criança eu queria ter sido motorista de ônibus. Você vê que sucesso eu teria na vida, né? Depois queria ser piloto de avião, até hoje eu sou apaixonado por avião. Quem sabe um dia eu teria a coragem de tirar o brevet, né? Vamos ver. Mas E depois, aos 9 anos, quando fiz a minha primeira comunhão, na catequese foi despontado esse desejo, né? Eu via um padre celebrar a missa e achava tão bonito. Então, por que não? E eu comecei a imitar esse padre, né? Eu imitava o padre o tempo todo, é italiano, né? Então eu imitava os trejeitos dele, né? Aí, que o italiano aqui para nós é muito caricato, né? E aí eu imitava os trejeitos do padre. Mas a minha família não queria que eu fosse padre, porque éramos só meu irmão e eu, né? E papai sempre sonhou com a casa cheia de netos, as crianças correndo para todos os lados. E eu, sendo padre, só ficaria meu irmão para dar filhos a ele, né? Para dar netos, portanto. E então ficou esse drama, minha família não queria. Então mas nunca fui demovido dessa ideia de querer ser padre. Uma vez que quis ser, nada mais tirou essa ideia de mim. Mas para poder confortar um pouco a família, então eu falava que ia ser médico, falava que ia ser outra coisa, né? Achei uma namoradinha até, né, quando eu tinha 12 anos, mais ou menos. E a gente podia andar de mãos dadas, podia ficar abraçado para assistir filme, mas não podia beijar na boca, né? A mãe dela proibia, para minha tristeza, né? Então, mas aí eu fui para uma viagem em Aparecida, acompanhar minha avó, e a mais nova depois de mim tinha 60 anos. Então, você vê o tanto que eu fui paparicado nessa viagem, né? E aí lá, eu pedi a Nossa Senhora, se a senhora quer que eu seja padre, a senhora dá um jeito, porque meu pai quer ter netos, meu irmão quer ter sobrinhos, e eu sendo padre eu não posso ter, não posso dar.
E quando chego de volta em Cuiabá, da viagem, mamãe tá doente. E a gente não sabe o que minha mãe tem, o que foi, fez uma bateria de exames. E da mesma forma que eu sempre quis ser padre, meu irmão sempre quis ser médico, né? E ele sabia ler exames, né? E ele falou assim, pai, mamãe tá grávida. E aí, meu pai, não é possível, nós já estamos com 40 anos, né? Não, mas mamãe tá grávida. Ligou pro médico da mamãe. Mamãe falou, olha, meu filho tá falando que minha esposa tá grávida e vai lendo para mim os exames aí. Foi lendo. A conclusão do médico, parabéns, papai. Meu pai ficou branco, amarelo, mudou, né? Imagine, né? Já estava fazendo outros planos, né? Os filhos estão crescendo já. Agora cuidar de mais um bebê. E na mesma hora eu falei assim, pronto, pai, o senhor vai ter os seus netos, meu irmão Hugo, você vai ter seus sobrinhos e eu vou ser padre. Aí eu tive que falar pra minha namoradinha, né? Aí ela chorou, coitada. Eu acho que ela não batia muito bem da cabeça, não. Eu acho que ela tinha um problema, né? Mas daí pra lá foi o percurso natural, né? Dentro da igreja, servindo o altar, entrei pro seminário, filosofia, teologia. Cá estamos, né? Cá estamos. Essa é a nossa vida sacerdotal, cheia de desafios, e é uma mescla de um convite, de um chamado e de uma resposta. Então, as duas coisas ali dependem uma da outra, o chamado e a resposta. Então eu tento me entregar todos os dias, né, e renovar a minha resposta todos os dias a este convite. O convite Deus continua fazendo todos os dias. Todos os dias eu tenho que responder. Às vezes falta força de responder. Às vezes a humanidade fala mais alto, às vezes as preocupações, os problemas, porque padre não é um bicho fora do mundo, não é um ET, né? A gente tem problemas também emocionais, não, problemas sociais, não, ou problemas até mesmo econômicos, porque padre tem que cuidar também de administrar uma paróquia, né? Então, também temos todos os problemas. E todos os dias a gente tem que renovar o nosso sim, mesmo quando as forças parecem se esvair. Mas quando as forças se esvaem, aí vem o convite, que é a certeza. Não, Deus me chamou. Então, se Deus me chamou, Ele dará a graça para enfrentar. E ser padre é como ser mãe, é padecer no paraíso. O padre fala, a gente fica quietinho, né? Só observa. Padre, não são os que meus paroquianos pensam também. Padre, uma pergunta. A gente tá falando de espiritualidade dentro da oncologia, tentar introduzir esse assunto aqui. Mãe do senhor tem um câncer de pulmão, está em tratamento, está com uma curva na vida, de sobrevida aí excelente para um câncer de pulmão, que nós estávamos discutindo isso antes do episódio entrar no ar. Quando o senhor teve o diagnóstico da sua mãe, como que a espiritualidade te ajudou nisso? Qual que foi a base dela para você conseguir enfrentar esse problema? E ajudar ela a enfrentar o problema também. Olha, nós estamos falando de humanização, e é importante que as pessoas saibam disso, que a espiritualidade não nos priva dos sentimentos. Ao contrário, a espiritualidade canaliza. Então, qual foi o sentimento que tive quando recebemos o diagnóstico de câncer da minha mãe? Primeira coisa é que, nesse momento, a espiritualidade some. É importante que as pessoas entendam isso. E talvez até de certa forma justificável que as pessoas questionem a Deus, né? Por quê? Minha família, minha mãe, por quê? Né? Nós somos tão fiéis e vamos à igreja e buscamos ser... A visão do câncer como castigo. Exato. Né? Que a gente sempre discute isso. E sabe, Gabriel, muitas pessoas apareciam em casa, né, oferecendo orações para minha mãe e perguntavam, no meio do oferendo, diziam a ela assim, que será que você fez para
pagando por isso, né? Olha o tipo de mentalidade das Isso pessoas. é cultural da oncologia, É na sociedade do impressionante. câncer. Todo Impressionante. mundo acha que teve um castigo, você fez alguma coisa para acontecer aquilo, né? Um castigo. E eu estava no seminário, entrando para o primeiro ano de teologia, em 2014, e tive que pedir licença do seminário para poder ficar com a minha mãe. Porque quando você recebe a notícia de câncer, ainda hoje é assim, as pessoas recebem a notícia de uma sentença de morte. Uhum. Embora Sim. a gente saiba que não é isto, né? Mas a forma da recepção da notícia é sempre esta. 100% eu acho que falou, pela nossa experiência aqui, todo mundo falou isso, né? Uma sentença de morte. É. Então, para nós também foi muito chocante. E como eu dizia no início, né? A gente tem respostas para tudo como religioso. Mas naquele momento era o filho. Então, eu entrei em choque. A ponto de chegar para rezar e não saber o que rezar, o que dizer, o que pedir, o que falar. É o filho. E a gente nunca espera, né, que estes males possam atingir a gente sempre espera para os outros. Ou a gente tem uma ideia de que a gente, bem, se isso acontecer comigo, a gente já ensaia, né, vários eventos na vida da gente, de forma que a gente parece querer estar preparado para qualquer coisa. O que não é verdade. E na nossa cabeça a gente vai sempre muito bem, né? É assim. A vida não segue o nosso roteiro, né? A vida não segue o roteiro que a gente treinou na. Sendo polêmico, Nosso roteiro é lindo. sendo polêmico, a gente fica meio argentino com a vida, né? Catimbando, jogando a bola de lado, né? E aí a gente dribla todas as situações, o que não é verdade. Então, os males nos atingem, sim. A doença, no momento do diagnóstico, atingiu a todos, né? Eu me vi abalado, né? E então, naquela primeira semana foi terrível, uma semana de estresse para todo mundo, de lágrimas, né? O que vai ser? Santo Agostinho tem uma definição de fé, né? Que é assinar uma página em branco e deixar que Deus escreva o que quiser. Olha, parece romântico, bonito, né? Mas será que é isso mesmo? Então, o que Deus vai escrever? E a gente pensa, faz a ideia de que a nossa vida será sempre flores, né? Atravessemos os vales da sombra da morte, né? E o que nos consola é que Ele está conosco, mas isso é um segundo momento. Então, no primeiro momento, eu acho que, recebendo essa notícia, que é normal que a gente receba o choque, né? E certa revolta, certa contestação, incompreensão do que Deus está pedindo, do que Deus quer, mas é uma fase. Depois a poeira começa a sentar e você vai voltando à racionalidade, né? E vai começando a enxergar para além daquilo, né? O mal sempre tem essa imagem, né? É como uma criança que olha por baixo a mãe fazendo um bordado. De início, que coisa feia, né? Parece que não faz sentido algum, né? Mas quando a gente olha do alto, então você vê que os fios encaixam perfeitamente, mostra uma bela imagem. Então, o sofrimento faz isso, né? Então, depois, quando passa a primeira notícia, o primeiro impacto, assim, né? Aí a gente vai vendo, né? Bem, tá aí. E agora? O que a gente faz com essa bomba, né? Bem, aí a gente começa a encontrar em Deus não a superação das dificuldades, mas a força para enfrentar. Eu acho que isso é importante. A espiritualidade não é uma mágica para resolver o problema que estamos passando, mas é a forma com que vamos enfrentar as dificuldades. Acho que vocês, como médicos, sabem interpretar muito bem isso, né? É isso que o senhor está falando, né? Dessa primeira reação à notícia. Isso daí é o que a gente chama de 5 estágios do luto, que na verdade foram descritos não para a morte, né? Tanto que no luto por morte não acontece dessa maneira. O luto por morte é uma coisa que não acaba, né? É um sofrimento assim para sempre, uma dor para sempre, costumo falar. Mas foi estudado com pacientes com doenças crônicas justamente no momento do diagnóstico com o enfrentamento da doença, que são essas fases. Primeiro a negação,
faz aquela negociação, a raiva também veio antes. A culpa, né? A raiva que vem com a culpa, querendo, por que comigo? Uhum. Não é justo, né? E depois vem a aceitação, né? Que aí é quando os mares já estão mais calmos. Sim. Tem dificuldade dentro da doença, dentro do tratamento, tem, mas já está com isso já está incorporado na vida, né? E mesmo assim, eu estudando para ser padre, né? As pessoas iam lá em casa para visitar a minha mãe, além de falarem essas barbaridades todas, ainda falavam assim, vamos à minha igreja, né? Ou seja, sempre buscando soluções mágicas, né? Aqui não é nenhuma crítica a nenhuma outra igreja, pelo contrário. Mas é a crítica às soluções mágicas, né? Ou seja, vamos em tal lugar que nós vamos encontrar a cura. E isso, no processo do tratamento, é muito ruim também, porque as pessoas começam a criar esperanças de que achando que aquela mágica vai resolver o seu problema, né? E aí sempre ficam naquele sentimento de expectativa e frustração, né? E aí isso detona a vida da pessoa. Quebra o psicológico da pessoa e dos familiares. Né? E nessa fase, mamãe passou por essa dificuldade, mas o apoio, né, a família toda assim se aproximou dela, né? Os que conviviam comigo no seminário, os padres, né? Todos começaram a meio que fazer parte do nosso drama, né? E eu fui para casa, fiquei 6 meses com ela, acho que naquela fase mais aguda, passamos por dificuldades também, porque a gente fica muito irritadiço, então, sabe, e é uma incerteza para todos. E um dia, acho que ela não sabe disso, mas quando ela assistir o podcast, então... vai descobrir. Nós estávamos em casa, nós dois, papai tinha ido trabalhar, minha irmã não sei onde estava, talvez na escola, e meu irmão já morava fora, e ela tomou banho, e quando saiu do banho, eu fui fazer um carinho, e vieram as mechas de cabelo. Então essas mechas de cabelo eu guardo até hoje, né? E aí ficou aquele silêncio, né? Tá acontecendo, né? E aí depois ela começou a chorar, aí nós fomos a nossa vizinha que é cabeleireira, né? E pedimos para ela começar a aparar mais o cabelo, até que o cabelo caísse por completo. Mas a mamãe também teve uma atitude muito madura, assim, diante da doença, sabe? Depois de ter caído os cabelos, que para a mulher é sempre muito impactante, né? Eu falei, e agora? O que a senhora quer fazer? Quer pôr peruca, lenço? O que a senhora quer fazer? Não, vou andar careca. Me leva no shopping, comprou uns brincos, né, mulher, né? Comprou uns brincos enormes e pôs os brincos e pronto, né? Então mamãe soube enfrentar muito bem esse primeiro despertar da doença, né? E de forma que aí já se vão, nós descobrimos isso em 2014, então já vão fazer 11 anos que nós estamos lutando com o câncer da mamãe, né? E é sempre um desafio. Padre, tem um questionamento de cunho mais pessoal, que, assim, conversando com entusiastas da fé, Sim. que aqueles que acham que tudo ou é porque tem muita fé ou porque tem pouca fé. Sim. Se está em depressão é porque não tem fé, não precisa. Uhum. Se eu escuto de pessoas próximas, não vou procurar tratamento porque a minha fé vai me curar. Não julgo a fé, mas acho que tem algumas coisas que a gente precisa de um auxílio. Eu costumo, às vezes, dizer para o paciente assim, vamos acreditar no milagre, mas vamos acreditar que nós, médicos, possamos ser um instrumento de Deus e o que milagre está no remédio. Sim. Isso é uma visão que eu tenho, que o milagre não precisa ser mágico. E a visão é correta, né? Não precisa ser assim. Tem algumas passagens da Bíblia ali, principalmente no Evangelho, eu não vou ousar a citar qual Evangelho, em qual lugar está, porque... Por favor, Gabriel, não passe essa vergonha aqui. Não vou ousar. Mas tinha...
a passagem que uma mulher acho que vinha sofrendo com hemorragia de, acho que por em torno de 12 anos, Sim, sim. ela chega no meio da multidão, Jesus está indo para fazer a visita, acho que na filha de Jairo, se eu não me engano, Isso. e ela toca na túnica, Jesus sente ela tocar e ele pergunta quem tocou na minha túnica, e ele vira para ela e depois de um diálogo curto, pelo menos no evangelho relata um diálogo curto, e ele diz, a tua fé te curou. Como eu olho para mim e quando eu não sou curado, é a minha fé que é pouca? Como entender isso como pessoa? Assim, sua mãe teve o diagnóstico lá em 2014, Uhum. vem tratando, ela não teve cura. Como entender isso como não como padre, Sim, como filho? sim. Então, você lembrou essa passagem, mas eu lembraria outra, né? Uma passagem, por exemplo, do cego de nascença, em que alguns chegaram para Jesus e perguntaram: ele é cego por causa que ele pecou ou porque os pais dele pecaram? E aí Jesus olha para o seu interlocutor e diz: não, ele é cego para a glória de Deus, ou seja, porque Deus permitiu. Isso servirá para alguma coisa. Então, assim, entender que os males da vida da gente, né, não acontecem por uma vontade despótica de Deus, ou seja, Deus decide entre o bem e o mal, as coisas boas ou ruins da vida da gente. Porque Deus quis. Não, não é bem assim, né? Primeiro a gente tem que crer que Deus nos ama e somos seus filhos, né? E esta filiação divina é algo muito cara para nós, né? Custou o sangue de Jesus, né? Então, e também a fé, ela ajuda não para uma cura mágica, como você está lembrando muito bem, né? Mas para também discernir os processos e entender, por exemplo, que a nossa vida pertence muito mais a Deus do que a nós. Então, Deus pode curar e pode fazer todas as coisas no estalar de dedos, né? Como pode não fazer. Lembremos, por exemplo, que ele já tinha sido avisado que Lázaro estava doente. Mas ele demorou chegar até a casa de Maria, Marta e Lázaro. E quando ele chegou, Lázaro já tinha morrido. Marta até revoltou, né? Se o senhor tivesse chegado antes, ele não teria morrido, né? Mas então, acontece que na vida da gente, São Paulo descreve na sua cultura o ser humano dividido em três partes: corpo, alma e espírito, né? Embora a gente entenda que não possa haver distinção das três coisas, porque o ser humano é justamente a unidade das três coisas, né? Então, o corpo como a nossa matéria, o que somos fisicamente, a alma como a nossa razão, é o que nos difere dos demais animais, e o espírito é o lugar da comunicação com Deus, né? Então, há uma certa tendência hoje, né, por uma separação, a gente pega isso em muitos discursos, até discursos religiosos, né, quase que um embate entre o corpo e a alma, entre o corpo e o espírito. Esse dualismo parece que o corpo sempre é ruim e a alma sempre é boa, o espírito sempre é bom. A alma quer servir a Deus e o corpo é um peso que precisa ser o tempo todo educado e que o que nos atrapalha na nossa comunicação com Deus é justamente o corpo. O que não é verdade, né? O corpo precisa da alma assim como a alma precisa do corpo, né? Isso faz o ser humano. Então, diante da fé, né, a gente precisa entender que estas complexidades da providência divina, que quer dizer a ação de Deus na nossa história, ela vai nos levar por vários caminhos. E que esses caminhos, bem, pode ser que nós não entendemos agora o que Deus quer. Por que Deus permitiu o câncer da minha mãe? Eu não tenho resposta. Gostaria de ter. Gostaria de ter respostas para os males do mundo. Mas não tenho. O que tenho é a certeza de que Deus ama minha mãe,
que ama a nossa família, que ama todas as pessoas, e que o sofrimento une essas pessoas a Deus, né? Como São Paulo que diz, completo em minha carne o que falta a paixão de Cristo. Então, independente do momento, se Deus vai curar ou não, se vai resolver tudo em um ano, numa oração de cura e libertação, ou vai curar no céu, né? O que a fé indica para nós é justamente isso. Eu creio em Deus, eu creio no seu amor, no seu poder amoroso, e Ele está comigo. Eu acho muito bonito uma profissão de fé antiga que estava escrita numa caverna, que dizia assim: creio no sol mesmo quando ele não brilha. Creio no amor mesmo quando não o sinto. Creio em Deus mesmo quando ele se cala. E por vezes Deus parece se calar. Por vezes nossas orações é misturada com lágrimas, com expectativas, e parece que Deus não ouve, né? Santa Teresa um dia olhou para Jesus, né, na sua oração e disse: é por isso que o senhor tem poucos amigos, né? Porque ele parece pesar a mão sobre aqueles que estão mais próximos dele, né? Então, nós não sabemos por quê. Mas sabemos que a fé permite com que nós acreditemos sobretudo nesse amor concreto de Deus. Deus nunca abandona seus filhos. E, portanto, o corpo pode padecer, a alma pode, por vezes, balançar, a nossa razão pode, por vezes, desconfiar, desacreditar. Mas é aí, então, que todo o ser deve estar voltado para crer, sobretudo, apesar daquilo que se impõe na nossa realidade, crer que estamos nas mãos do nosso Pai e esta mão nos conduz à vida, né? De que forma vai nos conduzir, não sabemos. O que sabemos é que o seu bastão, o seu cajado nos consola. O que eu entendo, e assim, eu fico até sem jeito de falar sentada do lado de um padre que está aqui, né? Falando coisas maravilhosas. Fica tranquila, Paula, eu não tenho mais nem o que falar depois dessa frase. Hoje em dia eu ficar quietinho, deixa ele terminar o menino, né? Não, mas assim, o que eu entendo, e eu falo às vezes para o meu paciente, é o seguinte: primeiro, que Deus não é um mágico, né? Que a gente fica lá pedindo as coisas e ele vai ficar tirando as coisas da cartola, achando, né? Que a gente acha que a gente merece, que a gente sabe o que é melhor pra gente, a gente fica pedindo isso para Deus, e como se Deus tivesse a obrigação de dar. E se Deus não dá pra gente do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, Deus não me ama, eu não tenho mais fé, né? E aí acaba se afastando um pouquinho de Deus nesses momentos. E eu falo assim, que Deus não vai fazer essas mágicas com a gente, né? Ele não é um mágico que vai fazer, ele vai fazer o que ele quiser na nossa vida. E que a gente ter fé, eu não tô chorando não, viu, meu lar? E que a gente ter fé é a gente entregar a nossa vida a essa vontade de Deus, né? Poder confiar e saber, acima de tudo, para onde que a gente está indo. Porque eu acho que isso é o mais importante. Deus nunca falou, não sei se não tem nenhum trecho na Bíblia, mas ele nunca falou que a nossa vida aqui na Terra ia ser só de alegria, de bem-estar, de conforto, de comodidade, de coisa boa, sem doença, sem sofrimento, né? Mas o que ele falou pra gente, que ele prometeu, é a vida eterna. Essa esperança da vida eterna, né? E assim, eu acho que é aí que a gente tem que mirar, né? Quando a gente está passando por tudo isso, a gente tem que saber para onde que a gente vai. Que isso que vai dar o sentido daquele sofrimento ali, do tratamento, a gente precisa entender, né, que Nosso Senhor afirma: no mundo tereis tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. Então a nossa relação com Deus deve ser sempre uma relação de esperança. Por isso é muito complicado, por exemplo, eu estava falando desse dualismo, essa separação de corpo e alma, de corpo e espírito, de fé e ciência. Porque certamente vocês, como você estava dizendo, né, as pessoas chegam a vocês: não, Deus vai me curar, né? Não, mas espera lá. Deus tem os seus caminhos extraordinários, mas também tem os seus caminhos ordinários. E não quer dizer que isso não seja ação dele, né? Então ele pode agir por um meio ordinário, ou seja, fazer com que você passe por todas as fases do tratamento, né? É muito difícil quando a gente vê alguns discursos religiosos que parecem meio relativizar isto, né?
e oferecer, talvez, respostas imediatas. E que, no fim das contas, tá levando uma pessoa a uma expectativa que vai piorar 10 vezes mais a sua, Uhum. até mesmo o seu caráter físico, né? Sim. Eu acho E que. afastar mais ainda de Deus, né? É, Sim. porque aí, por exemplo, você coloca uma expectativa, e essa expectativa é frustrada, né? Você Ou afasta. seja, eu rezo, e Deus não ouve minha oração, né? Aí a primeira coisa talvez a minha oração nesta igreja não vale, muda. Aí, Sim. ou então, não, aí já o problema é Deus. Ou talvez prestar um pouquinho mais de atenção, né, na oração, né? Que seja feita a vossa vontade, né? Porque Bem, às vezes a gente aprende a dizer o Pai Nosso e não presta atenção naquilo que a Ele que gente tá está falando. É Gabriel, automático, E né? acho que a parte mais difícil do Pai Nosso é justamente falar que seja feita a vossa Eu vontade. acho É que a história da carta em branco, o papel em eu branco acho que não é assinado. difícil a oração do Pai Nosso, é a parte mais difícil da vida. Porque o tempo todo a nossa luta é entre a nossa vontade e a nossa vontade de Deus, e a vontade de Deus. Porque a oração, né, que é o exercício da fé, ela não é uma oração de barganha para conquistar, para tirar das mãos de Deus os favores para nós. Que muitas vezes a gente acha que a oração é isso, né? Então Deus tem que fazer quando e como queremos. Não é Mas bem assim que funciona, não, né? a Não é oração. nem um pouco assim, né? Não é nem perto disso. Exatamente, a oração é a conformação da nossa vontade com a vontade de Deus, né? E aí, nem sempre nós temos essa coragem, né? A gente entrega, né? Senhor, eu entrego nas tuas mãos, mas na primeira oportunidade a gente toma de volta. Não, mas não tá sendo assim. Eu tive uma paciente que falou para mim uma vez em consulta, ela falou, eu vou te falar uma coisa que eu nunca consegui confessar em voz alta para ninguém. Falei, o quê? Ela falou, o câncer foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E ela estava à beira da morte, né? Já tinha parado o tratamento e tudo. E aí eu falei assim, me explica, né? Porque não fiquei nem com palavras, né? Me explica mais sobre isso, me conta por quê. Então, e ela falou que o câncer levou ela a ver o que era importante na vida dela, né? Então ela conseguiu ser uma pessoa melhor para ela, para a família dela, conseguiu se unir mais a Deus. Gente, ela não largava aquele terço dela por nada, sabe? E aí, ela, quando o dia que ela faleceu, gente, foi numa paz, sabe? Foi numa paz e ela falou para mim: "Eu só quero uma coisa, eu só quero ir pro céu. É o que eu quero." Né? E eu quero que a minha família, eu tô emocionada não, mas exatamente. Eu quero que a minha família vá também, né? E eu quero que eles usem o meu exemplo, tudo que eu passei aqui, né, para não terem que ir pelo caminho mais difícil como eu fui, né, para eles poderem ir pelo caminho mais fácil, assim, sem tanto sofrimento, né? Então, assim, ela conseguiu ver sentido em todo aquele sofrimento, transformou a vida dela e realmente ela deixou um legado de fé e força ali para a família dela, né? De ensinar o que realmente importa diante de tudo aquilo, que ela foi de forma precoce, deixou filhas novas, deixou até uma netinha bebê, né? Mas assim, ela deixou esse ensinamento grande e a gente tem grande esperança de que realmente ela foi para o céu, né? Ou tá Essa lá é na sempre a fila. nossa esperança. Ou tá lá na fila. Eu acho que, pelo que eu entendi da conversa, mas o que eu acho que entendo de ter fé no tratamento oncológico que nós estamos discutindo aqui, é que eu acho que não é que vai fazer a sua vontade você pedindo a Deus, mas vai te dar forças a passar por tudo isso, né? Vamos tentando dar uma resumida aqui. Acho que a fé vai te dar força para você passar por toda essa tormenta e talvez lá na frente, que nem ela teve o leito de morte, mas ela conseguiu fazer essa passagem em paz, né? E confortar também toda a família com Sim. isso daí, né? Então acho que a fé principalmente é para isso, não para cura ou que vá morrer, mas que você consiga ter um suporte para passar por toda essa situação que você está enfrentando. E às vezes eu falo assim, o que você espera de Deus? Que às vezes a paciente está meio brigada ali, está naquela relação ainda de raiva, de afastamento. O que você espera de Deus? A minha cura. Isso não é justo. Sim. Falei, você já viu tanto que Jesus sofreu? Com todo o poder que ele teve, né, que ele tem, ele passou aqui como humano e olha o tanto que ele sofreu. Sim. Aquilo teve um sentido, né? Se ele quisesse estalar o dedo, sair da cruz, cicatrizar todas aquelas lesões que ele teve, ele poderia fazer isso,
né? Então, às vezes eu tento voltar, e aí eu olho, você quer a sua cura? Olha para sua vida. O que já aconteceu de cura? Às vezes a cura não vai ser a cura da doença, mas vai ser um tratamento que foi bem sucedido, né? Uma quimioterapia que você faz sem exame, sem efeito colateral, Aproximação da né? Uma família. aproximação da Que a família, gente discutiu isso aqui alguma. muito assim, consegue o câncer muda o prisma do olhar daquela pessoa e da Muda família totalmente. inteira, Então, né, às cara? vezes, a gente só tem que mudar um pouquinho o olhar. Às vezes a pessoa fala, eu só quero a cura, mas calma, às vezes não vai ser O a cura que da é a cura, doença. né? Por exemplo, a sua mãe, 11 anos de tratamento de um câncer de pulmão. Quantas curas que ela já não teve aí? Quantos milagres que ela já não teve aí nesse caminho? Né? Se o senhor me permite usar essa palavra de milagre, Sim, sim, porque claro. ela está fora de todas as curvas Para da mim, medicina, para né? mim é sem dúvida. Mas sabe que é tão bonito isso, né? Porque eu era pároco numa cidade do interior e às vezes lá num rincão bem distante, uma senhorinha chegava e dizia: Padre, nunca tinha visto minha mãe, mas padre, é, como está a mãe do senhor? Tenho rezado por ela. Então a gente sente também um conforto quase que fisicamente da oração das pessoas, sabe? E isso é muito bonito. Mas não querendo relativizar o sofrimento do câncer, mas é importante que cada pessoa saiba que o sofrimento é sempre sofrimento, né? É claro que ele pode se revelar de graduações diferentes, mas o sofrimento é sempre sofrimento. Portanto, não pode ter alguém que pode julgar o nível de sofrimento dos outros, né? Eu não Exatamente. posso dizer, uma pessoa que sofre com câncer sofre mais ou sofre menos que outra. Bem, nós não sabemos, né? Cada um sabe os efeitos que o sofrimento faz na própria vida. O que posso dizer é que o sofrimento é algo inerente da condição humana, né? Ou seja, não existe uma vida sem sofrimento. Agora, o que fazemos com o sofrimento na nossa vida, isso faz a diferença. E a espiritualidade faz com que a gente enxergue isso. O que fazer com o sofrimento? Ou morremos esmagados pela cruz, ou vamos passar a vida dizendo, não, não quero sofrer, e inevitavelmente vamos sofrer. Então, Sim. não tem caminho, né? O mistério da vida de Cristo é importante é importante que ver que se confunde com a nossa vida. Eu gosto muito de usar essa expressão, de forma que também na nossa vida, como na vida de Cristo, não é possível chegar aos mistérios gloriosos sem passar pelos dolorosos. Faz parte, faz parte, né? Então, a fé permite isso, né? De que forma encaramos o sofrimento? Sofrimento que é da nossa condição humana, né? Paulinha, só voltando na questão do câncer como um castigo, eu sempre que possível cito uma situação que você protagonizou. Olha, Não sei se você vai se lembrar. Acho que não fazia muito tempo que você tinha voltado para Cuiabá e um excelentíssimo disse que um colega dele, não sei se era deputado, vereador, e eu queria aproveitar o momento para te parabenizar por aquilo que aconteceu, do seu posicionamento contra aquilo, onde um representante do povo usou o púlpito para condenar um colega dele porque ele era tão ruim, uma pessoa tão ruim a ponto de ter tido um câncer. Que horror, não, a né? ponto de merecer, Que né? horror. Foi uma coisa eu assim. lembro horror. muito ao Que horror. ponto de, tipo assim, tipo, Ponto de merecer ter um câncer, ter né? e você se posicionou muito bem, teve uma resposta muito ampla naquela época, ainda eu não tinha rede social, mas pude apreciar a Você era sua, livre ainda, né? apreciar a sua resposta. E, assim, seria uma pessoa que deveria usar aquele microfone para fazer coisas, não vou nem dizer coisas boas, mas coisas sábias, e falou um tamanho de um absurdo desse, que depois nem sei, mas pode ter ido lá e pedir desculpa, mas depois que a flecha foi atirada, ela não volta mais pro arco, né? Então, eu queria te parabenizar e acho que isso é um movimento que é responsabilidade nossa como oncologista, de tirar isso, né? Do que não é um castigo, não é porque a pessoa fez isso ou fez aquilo, ou deixou de fazer certa forma, ou rezou menos, ou rezou demais, ou frequentou
uma outra igreja que o câncer aconteceu. Infelizmente, o câncer acontece. A gente não tem a resposta, né, padre, como o senhor mesmo disse, porque o câncer acontece com a gente, com um familiar nosso, mas que a gente está aqui para tentar ajudar e não trazer mais um sentimento de culpa para aquele paciente que já está tão penalizado com o diagnóstico. O câncer é uma doença extremamente democrática, né? Ela A mais atinge, inclusiva de todas. né, a mais inclusiva, atinge de bebês a idosos, qualquer sexo, qualquer renda social, qualquer profissão, qualquer nível de pecado, né? Não é? Qualquer hábito de vida, né? Tem gente que é extremamente saudável, nunca comeu um presunto na vida, né? Que nem é a pior coisa que tem. E tem câncer, tem gente que bebe, fuma a vida inteira, não cuida da saúde, não faz um exame. A minha Passa mãe, isento. a minha mãe foi um bingo, né? Um bingo assim, porque ela nunca pôs um cigarro na boca, nunca conviveu com fumantes, nada, e apareceu câncer de pulmão. Desculpa, doutor. E a gente é muito importante esse papel, né? De tirar essa culpa, porque a primeira coisa que vem é esse sentimento de morte, né? Uhum. Tenho câncer, vou morrer. Depois mas por que eu tenho câncer? Por que aconteceu comigo, né? Começa a vir todas essas perguntas na cabeça do paciente só para aumentar o sofrimento dele, né? Isso só aumenta o sofrimento. Não vai trazer nenhuma forma de ajuda. Claro que repensar a vida e tudo que a gente fez, tudo que a gente viveu, ajuda a gente a melhorar, né? Mas não em busca da culpa, em né? busca da culpa, né? Ajuda a gente a melhorar. Peraí, minha vida até agora foi assim. Daqui para frente, eu tenho uma possibilidade aberta de uma morte na minha vida. A gente tem isso desde o dia que a gente nasce, né? Mas a gente não toma consciência disso. Quando a gente toma consciência, peraí, a morte vai vir para mim também, não é só para os outros, não. Eu não sou tão especial assim igual eu penso, né? A morte também vai vir para mim. O nosso movimento natural é olhar para trás, para toda a nossa vida, para toda a nossa história, falar assim: epa, peraí, essa história foi uma história que me orgulha, que eu quero continuar dessa maneira ou não, né? Eu preciso melhorar, eu preciso ir para outro caminho, porque isso não está legal. E isso que é importante, né? A gente conseguir olhar, não para carregar culpa e buscar culpado e dar raiva e fazer todo esse movimento, mas para a gente conseguir, a partir daquele momento, ser melhor. Para quando chegar a hora da nossa morte, que vai chegar para todo mundo, gente, né? Isso é fato. Ai, contei. É verdade, vai chegar para todo mundo. Quem não Eu sabia pensei que ela tinha disso, contado alguma coisa. Eu falei, ué, que Eu foi cheguei a agora? parar. novidade. Todo mundo vai morrer, né? E aí, quando a gente começa a ter consciência de que a gente também vai morrer, a gente tem esse movimento. Então, peraí, minha vida foi assim, minha vida está sendo assim. Para que caminho que eu quero ir? Eu quero continuar nesse caminho. O que que dá para arrumar, né? Que já aconteceu lá atrás. E para onde que eu quero ir, né? Para onde que eu vou? Será que a hora que eu morrer eu vou ser enterrado e vai acabar ali? Os vermes vão comer minha carne e pronto? E aí a gente começa a buscar resposta, buscar resposta, buscar resposta. Eu tenho até uma outra história, posso contar? Ah, eu tenho Opa. tantas histórias, né? Uma paciente que me marcou muito, essa paciente. Porque ela se dizia ateia. Ateia, né? Sim, sim. Mulher, ateia. E aí ela sempre muito bem-humorada, uma pessoa muito legal, né? Sempre levou o tratamento daquela forma, vamos, né? Uma pessoa bem-humorada. E sempre foi numa boa, né? Com o tratamento dela. E aí as coisas começaram a ficar mais difíceis, se complicar. E ela foi internada nesse momento mais de terminalidade, né? Depois de uma longa jornada de câncer. E aí um dia, gente, eu não esqueço porque foi marcante, porque envolveu um pouquinho da minha vida, porque eu estava saindo para comemorar meu aniversário de casamento com meu marido. Era uma sexta-feira à noite. E é engraçado porque eu nunca, meu marido brinca que eu não sou pontual, meu relógio é diferente dos outros. Naquele dia, eu não atrasei, eu estava pontual para o nosso horário que a gente tinha marcado, a gente estava saindo de casa para ir jantar. E aí a filha dessa paciente me ligou. Paula, tô aqui com a minha mãe no hospital. E ela tá pedindo um sedativo, porque ela tá muito agoniada, ela tá aqui querendo arrancar a cabeça dela fora, porque ela não tá aguentando. Aí eu falei assim: ai meu Deus, tô indo aí. Eu virei: amor, tô indo lá no hospital só 10 minutinhos. Ele sabe que 10 minutos no meu relógio é umas 2 horas, né? Ele já sabe. Já acabou o jantar. E aí eu cheguei no hospital, essa paciente estava lá. Falei: oi, o que que tá acontecendo? Paula, tem umas coisas aqui na minha cabeça que não fazem sentido.
que tá me consumindo, tá me deixando maluca. Tudo que eu pensei a vida inteira, tá vindo alguma coisa aqui, ó, não sei da onde que tá vindo isso na minha cabeça, que não, né, eu não tô conseguindo entender. Me dá um remédio para dormir, pelo amor de Deus. Eu falei, Deus? Tocou Aquela, no ponto, né? aquela pessoinha que você não era amiga, né? Então tá bom, né? Me deu um estalo. Eu poderia, gente, muito bem, prescrever um sedativo e ir embora para minha janta, né? Mas eu falei, não, ela tá passando por um processo, a gente precisa. E ela fumava, né? Catei ela na cadeira de roda, fomos lá fora numa sacadinha no hospital e ela começou a fumar, começou a fumar, começou a fumar. Falei, fala, o que que tá acontecendo? Ela, doutora, alguma coisa aqui iluminou minha cabeça de que não é possível. Deus tem que existir. Aí eu falei assim, mas de onde você tirou isso? Doutora, não faz sentido, não faz sentido. Eu tô aqui morrendo e eu vou para algum lugar. Eu tô sentindo que tem alguma coisa maior. Ela teve uma iluminação ali, sabe? E aí eu deixei ela fumando, deixei ela fumando, deixei ela falar, deixei ela falar. E a filha dela lá, com o tercinho com a Bíblia embaixo do braço, que a filha dela, quando ela ia dormir, ficava lá rezando, rezando a noite inteira no quarto, né? E aí eu só sei que essa paciente, ela, eu não vou falar o nome, né? Essa paciente teve assim, e depois que ela falou tudo, ela falou assim, olhou para o céu, falou assim, eu aceito, sabe? Como se ela teve ali uma conversão ali naquele momento, eu nunca tinha visto isso, né? E aí a filha dela, mãe, posso fazer uma oração? Posso. Fez uma oração. Aí eu peguei a cadeira, voltamos pro quarto, deitei lá na cama, eu falei assim, senhora ainda quer o sedativo? Ela, não, não precisa. Tá tudo bem. E ela dormiu aquela noite tranquilamente, né? No outro dia eu passei a visita, acho que a filha levou algum padre também lá, a filha continuou fazendo as orações dela, e assim, depois ela foi ficando sonolenta, e ela acabou morrendo depois de algumas horas ou poucos dias ali, mas de uma forma bem serena, sabe? E aí, naquele momento, eu falei, gente, o que será que passou tanto na cabeça daquela paciente? Ela me falou muitas coisas aquele dia que eu deveria ter gravado, mas é o momento que a gente nunca está com gravador, com uma ideia, né? Porque eu acho que foi uma conversa ali riquíssima. E ela teve esse insight, essa iluminação, essa graça ali que desceu, né? Eu não sei se foi por meio da oração da filha dela ou se foi realmente uma coisa racional, que racionalmente, quando a gente para pensar e estudar, o senhor é filósofo, o senhor sabe muito bem, né? Deus existe. Existe alguma coisa ali maior que criou a gente, que rege as coisas, porque não tem como. Não tem outra forma. Ah, o Big Bang explodiu, nasceu todo mundo. A gente nasceu de uma explosão de cometa. Como assim? Tem que ter Né? muita fé para Tem que acreditar ter nisso muita tudo. fé para acreditar nisso. Tem que ter muita fé para ser ateu, sabe? Para falar assim que Deus não existe. E essa mulher teve essa revelação e eu pude participar disso. E assim, gente, foi uma coisa linda e mudou totalmente, sabe? Mudou. Ela era uma pessoa totalmente agitada ali, angustiada, e ela entrou numa paz, numa serenidade Mas assim, sabe, eu acredito surpreendente. que qualquer tipo de sofrimento é quase que um para-raio da graça de Deus, sabe? Essas pessoas atraem assim as graças de Deus para todos. Ou seja, eu tenho certeza que ter mamãe doente em casa tá santificando a nós todos, né? Ela, no sofrimento dela, não que ela tenha, mas porque eu tenho que ser a redentora de todo mundo, né? Mas não é nesse sentido. É no sentido de que é uma conexão, então, deste sofrimento com o olhar amoroso e compassivo de Deus, sabe? Então, assim, nesse momento que a senhora está citando, né, da sua paciente, claramente não é só uma. Claro que pode ter a conformação racional, mas também a aceitação da presença, né? Então, a fé, Cristo, né? Ela não brota simplesmente de uma aceitação racional ou de um convencimento de discurso, mas de um encontro. É um encontro com uma pessoa, coração a coração, né? E ali eu acho que naquele momento ela encontrou-se, né? Consigo, com Deus, então tudo passa a ter um novo sentido.
Paulinha, acho que não podia ter história melhor para encerrar essa conversa e principalmente a frase que você utilizou: Deus tem que existir. Eu queria agradecer o convite, vocês terem aceito o nosso convite, disponibilizar o tempo de vocês, que é corrido. O senhor deve ter que atender um monte de chamados da sua paróquia. A Paula também, atarefada, mãe, médica, Multitarefas aí. multitarefas como toda mulher. Muito obrigado pelo aceite, pelo depoimento de vocês, por compartilhar a história de vocês, por mostrar que todo mundo pode estar do outro lado da mesa e pô, todo mundo pode compartilhar a experiência, trazer uma certa leveza para quem está passado pela jornada oncológica. Juliano, alguma consideração final? A gente Sinceramente, fica até sem palavra, eu né? tô sem palavra aqui, sinceramente. Eu acho que só reforça mais o que eu passo para os pacientes. Acho que a questão de ter a fé, porque isso vai ajudar a questão do tratamento, como eu falei anteriormente. Vai ajudar você a passar pelos percalços, porque o tratamento oncológico não é fácil, né? O senhor sabe muito bem disso. Eu também tenho uma mãe paciente oncológica, sei como é que é. Muitas coisas que vocês falaram, a Paula falou, porque foi a primeira, quando eu tive que dar o diagnóstico pra minha mãe, então foi a primeira coisa que ela gritava chorando em casa, era assim, porque eu, é um castigo, passou um filme na minha cabeça, assim, novamente, e realmente, não é esse castigo, eu acho que, e eu vejo assim, minha mãe, pelo menos hoje, já tá terminando o tratamento, mas tendo a fé dela, eu acho que ela mudou muito o prisma da situação da vida dela. Eu também nem falo que me tocou também. Eu fiquei muito mais família, não tenho uns amigos, mas não é assim. Hoje em dia eu fico muito mais família, mais restrito, aproveitando, porque eu sei que isso mudou, a partir do diagnóstico mudou minha visão de vida mesmo. Então acho que a fé é tudo. Acho que a espiritualidade ajuda muito você passar por isso. E é essa a mensagem que eu acho que hoje só faz reforçar mais ainda esse meu pensamento, né? Bom, algumas considerações finais, alguma mensagem que queiram deixar? Em Roma tem uma igreja aqui muito curiosa, que ela fica atrás do Fórum do Imperador, chamada Marmetinum. É uma igreja dedicada a São José. E lá Pedro e Paulo ficaram presos. E os soldados romanos, quando eles eram condenados, era uma prisão para os soldados. E quando os soldados eram condenados a essa prisão, eles se matavam, porque queriam evitar ir para esse cárcere, porque era terrível o sofrimento. Pedro e Paulo estiveram ali. De forma que todo o esgoto do palácio do imperador passava dentro da cela da prisão, né? Então, você imagine, viviam com água pelas canelas, e a água fétida, né? A comida era lançada de uma janelinha do alto para baixo, então às vezes eles conseguiam aparar a comida no ar, às vezes o pão caía na água. Mas foi daquela água então que Pedro e Paulo puderam batizar os primeiros cristãos. E ali brotou uma fonte de água cristalina, para mostrar que do meio do sofrimento a esperança pode reviver. Então, para todos aqueles que são pacientes oncológicos, que lidam com pacientes oncológicos, saibam que do meio do sofrimento, uma coisa nós não podemos perder, a esperança. E essa esperança se concretiza na vida eterna, né? Que não é jamais um assombro para nós, ao contrário, né? É a conquista de uma vida inteira. Quando nós entendemos que o sentido desta vida está para além dela, nós entendemos então Santa Teresinha, que dizia: não morro, eu entro na vida, né? E São Francisco, que abraçava a morte como sua irmã. Mas falemos da vida. Aos pacientes oncológicos, vocês estão vivos, vocês vivem, e queiram ver, apesar da doença, né, ter os olhos emprestados de Deus para ver a beleza das coisas que estão circundando. Ou seja, estamos sofrendo com a doença, mas também estamos recebendo tanto amor, tantas orações, a vida começa a ganhar um novo brilho, e acho que isso
faz com que sintamos a presença de Deus, portanto, e nos anima a enfrentar todo e qualquer percalço com esperança. Então, a fé claramente se concretiza na esperança que cada um de nós devemos ter e nunca perder de vista, né? Então, eu agradeço vocês esse convite, espero ter partilhado com agrado, né, um pouco da vivência com a minha mãe, e não é nenhum peso pastoral, ao contrário, eu acho que eu estou fazendo uma boa atividade pastoral podendo partilhar disso, né, porque o drama não só dos pacientes oncológicos, mas também todos os que sofrem, né, acho que podem se alimentar desse episódio hoje, né? Com certeza. Depois dessa fala, o que eu tenho a dizer acho que é isso mesmo, para olhar para a vida e não para o sofrimento em si, né? Olhar essa água cristalina brotando no meio da sujeira ali, né? No meio do sofrimento, das coisas ruins, voltar a olhar para a vida, para o que importa, para o amor, né? E também não esperar chegar numa situação de doença, ou de dificuldade, ou de sofrimento, para fortalecer os laços em Deus, né? Isso a gente deve fazer enquanto a gente está aqui, ó, saudável, está bem, que a vida tá se encaminhando, né? Para se acontecer uma situação dessa, que pode acontecer, né? De doença ou de morte com todo mundo, para que a gente esteja mais preparado, mais fortalecido, conseguir canalizar melhor o nosso sofrimento com um sentido maior, né? Para dar um sentido maior para a nossa vida. Então, olhemos para a vida. Queria agradecer a todos que nos escutam, que nos assistem. Pedir que se inscrevam no nosso canal no YouTube, que nos acompanhem no Spotify, que mande comentários e pautas que ajude a gente a criar cada vez mais programas que agradem a todos. Um grande abraço a todos e até o próximo. Até mais, gente.